Olá, né? Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, né, de me apresentar. Meu nome é Augusto, eu sou aluno de mestrado, né, aqui do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, no Departamento de Química Analítica e de Química Ambiental. E também gostaria de agradecer muito o convite, né, para poder estar participando aqui hoje, né, desse simpósio de Química Ambiental, né, para ações climáticas. E gostaria de falar um pouco, né, sobre o meu projeto, meus trabalhos, né. Então, falando um pouco, né, sobre o tema aqui do simpósio, né, sobre sustentabilidade ambiental, né, vou falar um pouquinho hoje sobre os óxidos de enxofre, né, os SOX, né, também sobre a sua poluição secundária e sobre suas mudanças climáticas, né, provenientes desses compostos. Então, fazendo uma breve introdução, né, comentando um pouquinho sobre, né, falar, né, o que são, né, brevemente, né, o que são esses óxidos de enxofre, né. São compostos, né, formados por SO2 e o SO3, né, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, respectivamente, né, e suas origens, né, podem ser tanto de fontes naturais quanto de fontes antrópicas, né, ou seja, fontes originadas pelo ser humano. Então, né, de fonte natural, né, temos a principal dela sendo a atividade vulcânica, né, e também sobre os lagos termais, né, são regiões ali próximos do vulcão, né, onde tem emissões, né, desses compostos também, né. E esses compostos, eles se originam, né, debaixo da terra, né, são compostos formados de enxofre, né, e quando estão em altas temperaturas, né, quando eles são expelidos por vulcões, e quando eles entram em contato com o oxigênio da atmosfera, eles acabam reagindo, né, acabam oxidando e formando tanto o SO2 quanto o SO3. E também, né, pelas fontes antrópicas, né, temos como a principal, né, as atividades industriais, onde tanto o SO2 quanto o SO3 têm uma utilidade imensa, né, para diversas áreas da indústria, mas principalmente, né, podemos citar, né, a produção de fertilizantes, né, produção de papel, produção de cimento e como conservante alimentício, né, ou seja, desde do próprio desenvolvimento e construção das cidades, né, há uma necessidade muito grande desses compostos e também para o próprio desenvolvimento da humanidade, né, para a produção de alimentos, né, para conservar esses alimentos, então, né, também o SO2, no caso, ele é muito utilizado, né, como esse conservante. E, além disso, né, principalmente nas cidades grandes, né, uma outra fonte muito rica, né, muito importante para a produção desses compostos, né, são a queima de combustíveis fósseis, né, de biomassa, de minérios e de carvões, né. No Brasil, né, por ser um país tropical, um país quente, né, não há tanta essa utilidade, mas, por exemplo, em países europeus, né, até alguns 20 anos atrás, era muito utilizado, né, para queima de carvão, para aquecimento, né, também para produção de minérios ali, né, de outros metais, né, há uma produção desses compostos, então também é de elevada produção, né, de fontes antrópicas, né, desses compostos. Então, né, comentando, né, sobre esses impactos, né, dos SOX, né, que eles podem ter na saúde pública, né, como dito, eles são considerados, né, poluentes atmosféricos, né, devido a essas propriedades. Então, comentando brevemente, né, falar que os óxidos de enxofre, né, eles, por serem compostos muito reativos, né, por terem muita afinidade com água, né, por se oxidarem facilmente, né, terem uma, uma reação favorável, assim, né, então eles participam de diversas reações na atmosfera, né, e uma delas, né, a principal delas, né, talvez a mais prejudicial ali, seria a formação de ácido sulfúrico. Então, e também, além de outros, né, como materiais particulados, né, e outros poluentes secundários. Mas já falando, né, que todos os produtos de reação, né, formados por esses compostos são prejudiciais à saúde humana. Então, né, há sim uma necessidade, né, de desenvolvimento, né, de técnicas, né, de métodos para fazer análises confiáveis, né, sobre esses compostos, né, para fim de minimizar os riscos, né, ou prejudicar a saúde humana das pessoas que trabalham ali naquelas regiões, né, enfim, né, toda essa parte. E o ácido sulfúrico formado, né, nessa atmosfera, né, devido à reação do SO2 ou do SO3 com a água e o ar ali, né, eles podem sofrer tanto uma deposição úmida, né, por meio de chuva ácida, como já é bem conhecido, mas também pode sofrer deposição úmida por via de neblinas ou de neve, né. E também pode acontecer, né, sua deposição por vias secas, né, ou seja, através de formação de material particulado, o qual eu vou comentar um pouquinho mais para frente ainda.
Então, né, falando sobre um pouquinho, né, sobre os perigos, né, sobre a exposição a esses compostos, né, aqui no Brasil nós temos a norma regulamentadora, né, número 15, né, conhecida como a NR15, né, nos quais nos dá um limite de tolerância, né, para estarmos ali no ambiente com esses compostos, né, sem apresentar um risco à saúde, né. Então, né, o LT, né, chamado de limite de tolerância, né, para esses compostos, né, no caso eu trouxe aqui do SO2, né, para uma jornada de trabalho comum, né, normal, assim, de 8 horas por dia, de 48 horas por semana, né, a NR15 nos diz que né, um limite de exposição em um ambiente com uma concentração desses compostos, né, tem que ser de no máximo até 4 ppm, né, nessa jornada de trabalho, né, de 8 horas por dia, 48 horas por semana, para né, um limite, né, de tolerância para que não haja, né, onde a gente pode ter um contato com esse ambiente sem trazer, né, sem ter esses malefícios para nós, para a saúde humana. Também, mas porém, né, a NR15 também nos diz, né, que temos o IPVS, né, que seria, né, um grau ali de imediatamente prejudicial à vida e à saúde, né, ou seja, em um ambiente ali onde temos uma concentração do SO2 ali acima, né, ou de pelo menos a 100 ppm, né, ou seja, né, esse ppm seria de partes por milhão, ou seja, um ambiente onde temos 100 ppm de SO2 já seria extremamente prejudicial à saúde, né, podendo trazer risco de morte, podendo trazer asfixia, diversos outros problemas ainda que eu vou, né, continuar citando aqui para frente. Então, mas já podemos ver que, né, trabalhando com esse gás, assim, é um gás extremamente prejudicial à sua saúde humana. E trazendo um pouco, né, dos efeitos, né, dessa superexposição aguda, né, de uma única superexposição aguda a esses compostos, né, mas principalmente ao SO2, né, podemos trazer aqui, né, como contato com a pele, né, ele é um gás severo e irritante, né, e pode causar queimaduras químicas, né, e em contato com os olhos, né, o vapor desses gases, né, ele pode causar irritação e inflamação na conjuntiva, né, ou seja, queimadura da córnea, né, em um ambiente úmido, né, o SO2, né, também é um ambiente úmido como as nossas mucosas, né, os olhos, né, nariz, pulmão, né, esse gás, né, o SO2 em contato com essa umidade desse local, devido à sua forte interação, né, a sua interação com a água, ele acaba formando ácido sulfúrico nesses compostos, né, ou seja, nesses locais, né, ou seja, o SO2 em contato com a umidade dos nossos olhos acaba formando o ácido sulfúrico, né, aqui nos nossos olhos, o qual realmente pode trazer, né, queimaduras, pode trazer riscos severos à saúde, né. E também, né, como dito, né, em contato com os pulmões, né, devido a essa umidade dos locais ali, pode formar esse ácido sulfúrico no pulmão, como também, né, a formação desse material particulado formado por esses compostos na atmosfera, né, que são compostos extremamente finos, eles acabam adentrando o nosso pulmão e se alojam profundamente no pulmão, trazendo diversos, né, problemas respiratórios, né, falta de ar, né, bronquite, podendo até trazer a falha, né, dos nossos pulmões, podendo causar até a nossa morte. Comentando então também, né, além dos malefícios que ele pode trazer para a saúde humana, né, esses compostos também podem trazer diversos malefícios para o meio ambiente ao seu redor ali, né? Então, né, os principais danos causados pelos SOx, né, pelos óxidos de enxofre, se dá majoritariamente, né, nas folhas das plantas, né, porque além de devida da chuva ácida, né, cair direto ali nas folhas, ela pode, né, acabar deteriorando ali as folhas. Porém, né, além disso, né, devido à respiração celular, a absorção desses compostos ali, mas em ambientes muito concentrados, esses compostos, a planta ela não consegue fazer essa respiração, fazer essa conversão desses compostos. Então, acaba acumulando ali o que pode ocasionar, né, na necrose da planta, né, impedindo a sua respiração. Além disso, né, desse dano causado nas folhas, né, essa chuva ácida, né, essa acidificação do solo ali, da região ali, pode dificultar o crescimento e desenvolvimento das raízes das plantas, né, ou seja, então, além de ter o dano causado nas folhas, ela causa dano nas raízes, né, o que impede, né, dificulta a absorção de água pela planta, né, dificulta o crescimento, né, dessas raízes, né, a absorção de nutrientes ali do solo para essa planta, né, a sua fixação ali, né, nesses locais ali no solo também acaba sendo prejudicado. Então isso pode trazer diversos, né, problemas ali ambientais ao redor ali desse sistema, né, e além disso,
né, devido à chuva ácida, né, ali no solo, ele pode ocasionar, né, fazer uma lixiviação, né, ou seja, extrair do solo, né, das pedras ali no local, né, metais pesados, né, compostos pesados que também são tóxicos, né, para a vida. Ele pode extrair esses compostos ali, o qual ele pode ser arrastado, né, tanto para lagos, né, tanto para lençóis freáticos, para rios, né, para o mar, né. Então, por exemplo, a gente pode fazer esse consumo direto dessas águas ali, né, e talvez, né, ingerindo esses compostos prejudiciais também, ou, né, a vida marinha ali presente pode fazer a absorção desses compostos e a gente vai lá e se alimenta desses animais, então também pode trazer, né, diversos malefícios para a saúde humana. E como é citado anteriormente, né, um dos produtos, né, de formação secundária ali de compostos secundários devido à poluição do SO2 e do SO3, no caso, né, temos aqui a formação de material particulado fino, né, ou seja, de PM 2,5, né, de material particulado de tamanho 2,5 micrômetros. E o que seria isso, né? Como trazendo na imagem aqui, né, só apenas para título de curiosidade, né, de comparação, podemos ver que a média, né, de um tamanho de um cabelo humano é de 50 a 70 micrômetros. E esses compostos formados pelos SOX, né, tem um tamanho de 2,5 micrômetros, ou seja, de pelo menos ali de 20 vezes, 25 vezes menor do que um fio de cabelo. Então, realmente, né, esses são materiais extremamente finos, né, que ficam ali no ambiente, eles ficam pairando ali no ambiente, e se a gente vai lá e está nesse ambiente, a gente respira esse ar, né, a gente traz esses materiais particulados finos para dentro do pulmão, né, os quais eles se alojam profundamente, né, no nosso pulmão. Então, trazendo, né, como dito, né, diversos problemas, né, respiratórios, pode trazer bronquite, falta, né, do funcionamento ali do pulmão, o qual, né, pode, né, em ambientes extremos, ele pode realmente ocasionar a morte, né, da pessoa que está ali, né, nesse ambiente, né. E além disso, né, fazer uns comentários aqui, né, sobre os desafios de análises ambientais, né, de gases, principalmente, mas também de outros compostos, né. Então, primeiramente, né, temos como um dos principais desafios, né, o manuseio dessas amostras, né, seja desde a sua preparação, da sua coleta, até seu armazenamento e seu transporte, né, ou seja, às vezes a gente quer coletar uma amostra, né, no fundo de um lago ou, né, no vulcão, alguma coisa assim, então já temos, né, essa dificuldade para fazer essa coleta das amostras, né, ambientais. No armazenamento também, né, às vezes o analito de interesse nosso, né, ele é muito reativo, então, né, às vezes o recipiente que a gente vai estar utilizando, né, ele pode reagir ali, ou, né, reagir com alguma outra coisa que está ali na matriz da amostra, então, né, acaba variando, né, a real concentração desse composto ali, né, na nossa amostra. E o seu transporte também, né, porque, né, às vezes, por exemplo, vai trazer uma amostra de muito longe para fazer análise, né, para o laboratório, e pelo tempo, né, que ela vai ficar, né, desde a sua coleta até a análise, ela sofre degradação, né, pode sofrer reação também, né, então isso acaba implicando, né, em variações ali na concentração real desse composto de interesse nosso, né. E além disso, né, temos, né, por trabalhar às vezes, né, principalmente com gases, né, em concentrações muito baixas desse composto, né, a gente, né, o limite de detecção do equipamento às vezes não é suficiente, sabe? Às vezes não tem quantidade suficiente do composto para a gente conseguir ter um sinal analítico satisfatório, né? E além disso, também não vamos conseguir, né? Se a gente não está conseguindo nem detectar, então muito menos, né, quantificar quanto que vai ter esse composto ali, né? Então também isso é um grande desafio. E além disso, né, a complexidade da matriz, né, da amostra, né? Por se tratar de amostras ambientais, né, amostras reais, né, vai ter muita coisa que a gente não quer ali, né, na nossa análise. Por exemplo, na análise de uma água de um lago, vai ter matéria orgânica, vai ter matéria inorgânica ali também, né, gases dissolvidos, vai ter bastante coisa, né, nessas amostras. Então, como que a gente vai fazer análise, né, do nosso analito com uma certa confiabilidade, né? Isso é realmente um desafio, né? E no caso nosso, né, o que a gente faz, né, a gente utiliza o método Impinger, né, que seria, né, o borbulhamento de um gás, né, numa solução coletora, né, e, né, através desse borbulhamento, né, nesse solvente líquido, né, a gente permite, né, a realização dessas amostragens de gases, fazendo uma pré-concentração desse analito, né, pois, né, como dito, às vezes a concentração está muito baixa nesse composto, a gente borbulha o ar, né, do ambiente ali de interesse da análise e vai ficar coletando, né, vai ficar armazenando, né, o nosso analito ali,
realizando uma pré-concentração. Então, a gente vai ter, depois, né, na hora da análise do equipamento, vai ter, né, uma quantidade suficiente desse composto para fazer um sinal analítico satisfatório. E, além disso, né, o que esse solvente faz? Né? Ele pode, né, no caso de amostras gasosas, né, ele pode reagir quimicamente com o nosso analito, né, para transformar ele numa forma, né, que estava muito instável para uma forma mais estável, ou talvez, né, dissolver fisicamente, né, o analito, né, no caso do matéria sólida, né, no caso de material particulado e outras coisas, né. Então, que vai estar presente ali no ar e a gente pode analisar futuramente no equipamento. E no caso, né, o que a gente faz, né, tenta desenvolver uma redução, né, do tamanho desse impinger, né, porque ele é um equipamento de vidro, né, grande, né, e às vezes, né, dependendo da análise, precisa de uma sequência, né, vários impingers em linha. Então, a gente tenta minimizar né, esse método. E além disso, né, com isso a gente vai diminuir bastante, né, o volume dos reagentes que vão estar utilizando, né, o volume, o tempo dessa amostragem também, né, o manuseio dessas amostras, né, porque no meu projeto, né, o que a gente tenta fazer é utilizar o vial, né, que vai para o cromatógrafo fazer análise, já como o próprio impinger. Então a gente não vai ter que ficar transferindo a amostra de um recipiente para o outro, né, a gente vai estar minimizando esses erros associados às análises. Então, o que a gente faz? A gente pega, vai borbulhar, né, o gás já dentro do vial e pôr ele para correr direto no equipamento. Então, é uma análise direta e rápida, sabe? E, além disso, né, a gente tenta fazer esse sisteminha, né, utilizando materiais baratos e de fácil acesso, né, a fim de disseminação, né, desse método, a fim de minimizar valores também associados, porque o equipamento também já é caro, né, mas enfim. E, além disso, a gente quer fazer um método que seja quimicamente amigável, né, porque não adianta nada a gente sempre tentar minimizar esse consumo de reagentes, né, valores envolvidos, mas também usar um reagente extremamente tóxico, né, então, né, teria diversos problemas ali com o seu descarte, com o seu manuseio, né, enfim. E o que a gente quer fazer no final é a montagem desse sisteminha aqui, que seria um sistema pequeno e barato, né, que caberia na palma de uma mão, para fazer a análise desses gases, né, porque a gente só teria, né, a necessidade de um filtro para remoção de material particulado sólido, né, vai fazer o borbulhamento direto nesse vial, um rotâmetro ali para a gente fazer o controle da vazão, dependendo, né, da situação que a gente quer ali, a gente pode aumentar ou diminuir a vazão do gás ali borbulhando, e uma bomba de vácuo apenas. E com isso, né, o que a gente faz? Né? A gente tem esse sistema que a gente pode trabalhar, né, para otimizar esses métodos, né, para a gente criar ambientes de concentração padrão de conhecido desses gases, né, para a gente poder desenvolver esses métodos. Bem resumidamente, né, um ar comprimido, né, onde a gente vai passar ele por um filtro, depois por um regulador de pressão, né, para manter a pressão no sistema, né, a vazão constante, passando por um filtro, né, de sílica gel e de carvão ativo para remoção de umidade e de certos compostos ali que podem reagir, né, que podem estar presentes ali ainda, né, que passaram pelo filtro. Depois a gente vai passar por uma bifurcação aqui, né, por cima a gente pode ter um controle da vazão, né, a gente pode aumentar ou diminuir essa vazão do gás, né, a fim de diluir ou mais concentrar esses gases ali. E na parte de baixo, né, onde vai estar emitindo esse gás de interesse nosso, né, porque a gente vai fazer, né, passar por um caminho, né, num banho termostático, onde a gente pode variar a temperatura, né, do gás que vai estar ali, né, passando por uma serpentina. E nesse tubo de permeação a gente pode escolher o gás de interesse nosso, e ele vai fazer uma emissão desse gás de concentração constante, né, então, e conhecida. Então a gente pode trabalhar, variar ali a concentração do gás que a gente vai estar borbulhando na nossa amostra, né, então a gente pode determinar quais são os melhores parâmetros para essas análises. E depois, né, posteriormente, né, essas análises seriam feitas, né, sua determinação através de cromatografia iônica, né, só mostrando simplificado aqui, uma representação da análise, mas, né, a gente vai pegar essa solução coletora, colocar nessa cromatografia de íons, né, ela vai separar todos os íons que vão estar presentes ali em solução, e ele também vai dar a concentração desses compostos ali presente, né, devido a, né, conforme a intensidade do pico desses cromatogramas. Né, o qual eu trouxe aqui apenas para exemplificação, né. Temos aqui, por exemplo, no caso do pico de sulfato, né, seria a presença de SO2 ou do SO3, né, ela reagiria e formaria sulfato. No caso de nitrato, poderia ser o gás NO2, né, que é também um outro gás poluente, enfim, né, o caso do fosfato também, ou diversos outros compostos. E é isso, né, gostaria apenas de agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui do pouquinho do projeto, e qualquer dúvida, né, estou à disposição,
né, por perguntas também. E é isso. Muito obrigado.